Olá, boa noite. Meu nome é Paloma Fonseca Zorzeto. Estamos aqui para mais uma videoaula do projeto Elaboração de Projetos de Captação de Recursos, que foi contemplado no edital da Fundação Cultural, realização da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul e com apoio e incentivo da Lei Aldir Blanc e apoio da RAL Sonorização. Hoje à noite nós vamos conversar com a Claire Curvelo. Boa noite para vocês. O assunto é interessante hoje, né, Paloma? Bem interessante. Eu acho que ao longo de todo o processo das tuas 9 aulas, a gente esperou essa aula, né? Eu acredito que essa é a aula mais Tem interessante. surpresa? Porque a gente viu só você conversando, né? Você explicou todo o projeto, as 8 fases de produção, né? Começo, ideia, execução, planejamento, a questão técnica de como tu planeja, de como tu executa. E a última é? A mais interessante de todas. Qual que é o tema? O tema da aula de hoje é a avaliação e divulgação dos resultados do projeto, a prestação de contas propriamente dita do projeto de execução, do que foi executado, tudo aquilo que foi feito, o plano de ação, Como executar, como né? foi, tudo isso chegou nesse momento. Vamos trazer o convidado? Temos um Vamos convidado pular para a câmera especial. do lado, porque esse assunto, gente, nós teríamos que ter uma pessoa qualificada para isso. Não adianta a Paloma ou eu falarmos de questões legais, de lei, de burocracia, sendo que não é a nossa pasta, digamos Não. assim, né? A minha produção. A tua é capacitação e planejamento. Exatamente. Vamos passar para do lado? Vamos É, para você se super apresentar? convidado especial. Então, por favor, se apresente, nosso convidado. Boa noite, Paloma, boa noite, Claire, boa noite a você que nos assiste nessa nona videoaula. Eu sou o professor Diogo Cidral, talvez alguns de vocês já tenham me visto, já conhecemos, nos conhecemos e assim por diante. Eu sou licenciado em História, técnico em Contábeis, né, em Contabilidade, hoje também graduando em Ciências Contábeis, e também o futuro pedagogo logo no final de 2021. Digo isso porque, até porque nós estamos nesta nona aula, e já falando um pouquinho do nosso tema, mas também quero deixar aqui para vocês o foco. Estudo jamais deve terminar. Vamos começar, mesmo que seja difícil, vale muito a pena, é muito importante. Mas hoje estamos aqui para colaborar com os projetos que envolvem a Fundação Cultural, o edital de chamamento público 003 de 2020. E hoje, como vocês podem ver aqui ao meu lado, a aula número 9, nós vamos então falar mais esmiuçadamente, assim por dizer, sobre a prestação de contas. Então, mais uma vez, agradeço a colaboração, mais do que isso, a oportunidade de convite. Sou muito grato de fazer parte da cultura francisquense. Nós que agradecemos, né, Paloma, porque a gente tem notado a dificuldade em diversas partes desse projeto específico. Então, foi interessante a execução do teu projeto, porque quando a gente pensou em escrever, né, nós escrevemos juntos, né? A gente queria facilitar a vida dos outros, né, amiga? Exatamente. E essa aula, na verdade, é isso, né? O objetivo Então, vamos é passar para o específico. Diogo. A gente vai ter algumas dúvidas que certamente a gente, como produtor e como planejador, pessoa que planejou, tem essa dúvida. Então, vamos deixar para o Diogo responder. Vamos lá então. São várias as dúvidas, né, que podem surgir quando nós nos inscrevemos no edital. Principalmente quando estes editais envolvem o repasse de verba pública. Veja bem, o chamamento público 003 de 2020 preconiza então que este recurso será repassado para cada um de vocês através de um termo de fomento. Então veja bem, cada um de vocês receberá então esse recurso público, mas também terá que prestar conta sobre esse recurso público. E nós vamos então vamos tentar esmiuçar aqui para vocês, e logicamente depois nós estamos também à disposição para qualquer outro tipo de explicações mais alongadas. Quando a gente fala da questão de lei de fomento, existe alguma lei nacional que nos compete a entender o que é essa lei de fomento? Sim, a lei, nós então, para tentar entender um pouquinho esse processo, antes de 2014, nós tínhamos todos esses termos de fomento, termos de colaboração, termos de parceria que são naturais entre os entes públicos com a sociedade civil, seja ela um CNPJ, seja ela um CPF, ou seja,
para tentar explicar. Seja eu, como pessoa física, fazendo uma parceria com o poder público, seja a prefeitura, estado ou o governo federal, ou uma empresa, a CNPJ, fazendo o mesmo. Então, até 2014, nós não tínhamos uma regulamentação. A partir de 2014, nós então passamos a ter esta regulamentação a nível nacional. Ok. Então, nasce então o famoso e a famosa Lei Miroski, que nada mais é a Lei 13.019, que é o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil. Então, a Lei 13.019, ela é o marco, o registro de nascimento entre essas parcerias com as famosas ONGs, né? A gente fala hoje a OCS, mas nada mais, nada menos do que também as ONGs, que são um pouco mais, eu acho que, de fácil de você visualizar e trazer essa informação. Aqui para São Francisco do Sul, a gente teve alguma regulamentação de, como é que se diz, de aprovação dessa lei nacional para o município? Tivemos. Então, lá em 2014, nós tivemos então a regulamentação nacional. O que é isso? Regulamentou, criou regras específicas. Como que eu posso fazer um termo de fomento, como que eu posso fazer um termo de colaboração, e por aí vai. E de que forma que eu tenho que prestar contas. A lei vem justamente para preconizar o seguinte: como que eu devo prestar contas desse dinheiro que eu recebo do governo? Seja ele em qualquer esfera, tá, gente? Seja aqui do município, seja dinheiro do estado, ou seja dinheiro lá de Brasília do governo federal. Mas aqui em São Francisco do Sul, então, nós temos o decreto que normatiza a Lei 13.019. Ele foi, então, criado, esse decreto, em fevereiro de 2017. Isso. O decreto 2565, que está aqui, ó. Eu até apresento já para vocês nesse início. Eu criei todo um manual que traz as explicações esmiuçadas para as prestações de contas, tanto para termos de fomento como colaboração. Então, só para vocês entenderem que realmente é algo que nós precisamos trabalhar, precisa ser verificado com bastante excelência. Nós temos então o decreto municipal, o 2565, que regulamenta isso no nosso município. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse teu manual, ele é utilizado em outros lugares aqui do Brasil? É utilizado, sim. Nós temos outros municípios que entenderam a complexidade exatamente da Lei 13.019, fizeram também, regulamentaram, têm os seus decretos municipais e também criaram suas cartilhas. Então, nós, dos mais de 5.000 municípios, posso dizer que ainda tem muito a crescer, muito a avançar nos municípios, mas nós temos muito mais de 50% dos municípios brasileiros já com estas cartilhas prontas. Veja bem, a cartilha é importante para quê, pessoal? Porque através dessa cartilha, você vai lá, faz o teu termo de fomento, o dinheiro vai para a tua conta, e você produz todo o teu aparato cultural, tudo aquilo que você sonhou, que você idealizou, e na hora de prestar as contas você não tem problema. Segue a cartilha, é um passo a passo, só falta ser ilustrativo, mas é um passo a passo e você segue ele e não tem problema. Para qualquer processo de fomento, colaboração, tem outra parceria. E parceria também. Ele também auxilia nas três possibilidades. Muito bom. E aí, quando a gente continua falando desse processo de execução, né, amiga, que a gente teve no município, nosso primeiro edital, que foi, assim, uma coisa maravilhosa. Não sei há quanto tempo a gente tem trabalhado para isso e a fundação está de parabéns, a prefeitura está de parabéns, porém a gente tem detalhes que a gente precisa entender, né? Exatamente. E aí a gente se deparou com muitas coisas na hora de executar, Muitas dúvidas. E eu acho que Primeiro, as nossas dúvidas são a dúvida dúvidas da maioria, né? Vamos deixar o Diogo comentar, continuar? Então vamos lá. Nós temos a questão do termo de fomento, que é o que preconiza no chamamento 003 de 2020, que é este que vocês se inscreveram. Pois bem, nós devemos então, lá no item 12 do edital, vai falar sobre a prestação de contas. Eu sei que pode não ser muito visual para vocês, mas não é. Tem o edital em mãos, mas né? não é a intenção, mas você, logicamente, isso é muito importante. Se você não tem, é bom que você faça a impressão e faça a leitura. Os itens que estão no a partir do item 12 do edital, todos eles devem ser cumpridos, todos eles devem ser entregues. Então, a partir disso, nós vamos ter uma série de situações que nós devemos, então, trabalhar.
Por exemplo, a questão de verificar notas fiscais, recibos. Pode recibo? Não pode recibo? Só nota fiscal? Orçamentos. Eu preciso fazer? Qual Não quantidade? preciso? Quantos devo fazer? Né? Mais do que isso, o dinheiro entrou na minha conta. Essa conta, ela precisa de uma aplicação? O que é essa aplicação? O que é isso? Né? Eu preciso aplicar esse dinheiro? Como que eu faço os pagamentos para todos os terceiros? Para aqueles que vão colaborar comigo? Como que eu faço esses pagamentos? Diogo, quando tu diz terceiro, quem são os terceiros? Terceiros são todas aquelas pessoas que auxiliam você na construção do seu projeto. Esse que foi outorgado a você através do termo de fomento do edital de chamamento público. Ou seja, através disso, através desse segmento, nós vamos poder entender de que forma que nós devemos pagar. Ok. Então daí fica a questão. Eu posso pagar com cartão débito e crédito? Tem que ser só no TED, no DOC, ou seja, transferência bancária? Sai da minha conta, entra na conta do terceiro? Posso sacar o dinheiro? Exatamente. Eu posso usar dinheiro em espécie, ir lá no banco tirar o dinheiro? Posso pagar a conta minha? Posso me autobancar? Será que o termo de fomento ele permite que eu me pague? Ou seja, do valor, eu posso tirar uma parcela, uma quantidade para mim? Se eu contratei terceiros, eu devo emitir um RPA? O que seria esse RPA? São as questões trabalhistas, as questões vinculadas à Receita Federal. Então, como que eu faço todo esse trâmite? Parece complexo, não está complexo? Vamos simplificar, gente. Eu acho que Vamos ficou... simplificar isso aí, por favor. Com certeza ficou uma coisa assim, né? Um bicho de 7 cabeças. Com certeza nós não conseguimos entender, mas nós vamos passo a passo aí, sem problema algum. É importante vocês entenderem que nem tudo é um grande monstro. Então vamos começar aqui, ó, do processo de execução. O dinheiro caiu na minha conta, porque eu dei uma conta minha, pessoa física. E quais são os passos para poder começar a manusear esse dinheiro para a execução do projeto que eu descrevi? São os 3 orçamentos? Exatamente. Você deve ter 3 orçamentos para tudo. A lei é clara, né, no termo de fomento. Isso é claro, tanto para esse que vocês fizeram agora ou para qualquer outro que vocês venham a fazer. O dinheiro entra na conta. A partir do momento que o dinheiro entra na conta, você tem um prazo para executar esse serviço. 90 dias pós-depósito. Pós-depósito. Então já está determinado. Lembro que cada lei de fomento ela vai trabalhar um prazo diferenciado. Por que eu digo isso? Que cada lei de fomento, ou seja, cada projeto apresentado pode ser 90 a 180 dias, dependendo da extensão, dependendo da situação, a importância que se tem esse projeto. Mas nesse caso, então, 90 dias a partir do depósito. O depósito foi feito quando? 18 de dezembro. A partir de 18 de dezembro. Então já passamos 30 dias, estamos nos encaminhando para os próximos 60 dias. Então nós vamos ter ainda mais 30, praticamente 60 dias à frente. Um pouco menos. Mas o importante é ressaltar o seguinte, a partir do momento que o dinheiro entra, ele tem que ser rastreado. De que forma? O dinheiro entrou, agora começa a execução do projeto. Isso. Então o projeto você apresentou porque ele foi aprovado. Objetivo, né? O que você quer com esse projeto, até onde eu vou chegar com ele. O plano de ação que eu vou executar. Exatamente. Né? Então, a parte teórica foi entregue lá atrás para aprovação e obviamente, para a posterior execução, que é o que acontece agora. Agora, na prestação de contas, vem o seguinte, o dinheiro entrou, começam os orçamentos. No mínimo 3 orçamentos. Vocês lembrem sempre, o menor orçamento ganha. Tá? Mas você pode me questionar, mas eu posso, porventura, utilizar um orçamento com um valor maior? Pode, também pode. Mediante a justificativa. Não é usual, gente. Mas mediante a justificativa podemos. Mas você deve apresentar uma justificativa concisa, ou seja, que prove a necessidade da ação que tu vai ter que executar. Exatamente, que prove exatamente que vale a pena. E quando eu digo vale a pena, é no fato de que realmente aquele serviço... A qualidade do serviço vai ser suprida... Ou produto? Isso, produto ou serviço. Realmente tem uma qualidade de longa data e realmente faz toda a diferença para a execução. Okay. Caso contrário, as suas contas serão reprovadas.
Então já iniciamos com a primeira situação de possível reprovação. Ok. Optei por um orçamento maior do que os outros dois, ou seja, a regra é 3 orçamentos, menor ganha. Se optei por um outro que é maior do que aquele que seria o usual, o ganhador, né, o menor, a minha justificativa tem que ser perfeita. Ok. Eu tenho que explicitar, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes do porquê que eu vou pagar mais caro. É isso que o governo quer saber, ou seja, não o governo, perdão, faço uma errata aqui. É o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que vai julgá-los. Analisar e julgar. Vai analisar e julgar cada um dos casos de vocês. Então o Tribunal de Contas é que vai então acatar ou não a sua justificativa. Eu aconselho que vocês sempre façam pelo menor valor. Ok, aí a gente já fez o menor valor já foi dado, eu posso fazer a transferência através de? Apenas transferência bancária. Por exemplo, eu fui comprar numa loja determinada situação porque compete ao meu projeto. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma transferência bancária, porque o meu edital, esse aqui, vocês lembram que eu falei no início, nós devemos fazer exatamente o que está no edital? Ok. Então, se no meu edital diz que apenas é TED ou DOC, ou seja, transferência bancária, não, TED e o DOC, qual é a diferença? O DOC e o TED. No mesmo dia e o outro é 24 horas, Exatamente. Daí, isso para as mesmas instituições é uma transferência eletrônica, que seria um TED. Um DOC seria uma transferência para um outro banco, né? Entre contas distintas em bancos distintos também. Então, assim, tudo tem que ser feito conforme o edital. O edital diz que somente com transferência eletrônica. Então, eu não posso pegar o meu cartão da conta, ir lá na loja e fazer um crédito ou fazer um débito. Obrigatoriamente eu tenho que fazer uma transferência. Vem uma outra questão. É uma papelaria, eles não me conhecem. Como que eles vão saber que eu vou fazer a transferência? Então eles pedem, pague através de um boleto. Não está aqui dentro do edital dito e permitido que pode ser pago boletos. Ok. O que você tem que fazer? Vá até o local, faça toda a sua compra, converse com o setor responsável, explique que é uma um forma... projeto contemplado pelo edital. Exatamente, é um termo de fomento que tem suas regras, ele vai lhe passar a conta dessa empresa e você faz o depósito. Eles conseguem visualizar isso praticamente na hora, você pode levar, faz a sua transferência, já pega o seu comprovante impresso, leve até eles e você vai receber o seu material, a sua prestação de serviço será feita, tá? Ok. Aí, se eu não fiz nada disso e eu tenho uma nota fiscal, como que é a análise disso para o tribunal? O Tribunal de Contas do Estado ele vai analisar todos os itens que estão presentes no edital. Então, se ali no edital está dito que tudo deve ser pago de forma eletrônica e não de forma presencial, que seria lá com o cartão da conta, ou que seria com um boleto, então só de forma eletrônica, mesmo que a nota fiscal esteja ali, seja de menor valor, porque lembra que para cada nota fiscal deve existir o que mesmo? 3 orçamentos. Para cada nota fiscal, 3 orçamentos. Ou seja, eu tenho 10 notas fiscais. 10 vezes 3, eu vou ter 30 orçamentos anexados na minha prestação de contas. Mas uma dessas contas eu acabei pagando no crédito e no débito, ou no débito. Geralmente débito, né? O crédito não vai usar. Enfim, eu usei o meu cartão para pagar. Infelizmente, não está preconizado aqui no edital, ou seja, não está permitido no edital, automaticamente há um ressarcimento ao erário público. O que é isso? Você vai ter que devolver o dinheiro. Porém, existe a possibilidade da comissão que analisou o projeto, né, que foi contemplado, fazer algum tipo de adendo para essa situação, porque durante o processo de execução, a comissão tem que ser avaliada, tem que estar junto para avaliar. Como que funciona o poder da comissão em relação a esse edital? O poder da comissão ele é muito claro, né? Tanto é que nós temos ali várias situações que devem ser entregues a essa comissão antes do parecer final, ou seja, antes da prestação de contas final. Por exemplo, nós temos o plano de trabalho, certo? O plano de trabalho existe um parcial e um final. Não confundam o plano de trabalho com o objeto que vocês lançaram lá atrás para ser aprovado neste edital de chamamento. Não confundam isso.
Agora, a partir do momento que o teu projeto foi aprovado, que você explicou os objetivos, você disse minuciosamente o que você queria com o valor e foi aprovado, a partir de agora vem o plano de trabalho. Ele existe um parcial, existe um final. Esse parcial, durante esses 90 dias, geralmente nos 45, porque depois roda os 45 do segundo tempo, nesses primeiros 45 deve ser entregue um parcial à comissão avaliativa, que está também dentro do edital de chamamento 003/2020. Esta comissão vai fazer as primeiras avaliações da sua futura prestação de contas. Ou seja, o teu plano de trabalho vai conter todos os objetivos, lá nós vamos ter o andamento de quanto andas, tem funcionário, não tem, como que está indo, quais são as notas fiscais, os seus orçamentos, tudo vai estar nesse plano de trabalho já, parcial. Para que caso você tenha ocorrido algum problema, algum erro, a comissão então, ela julgadora, avaliativa, ela possa vir até vocês e trazer dizendo assim, ó, tem ressalvas, você precisa consertar alguma coisa. Então esse é o objetivo. A questão do edital, para não fugir do foco. O edital foi construído pela Fundação Cultural, certo? Então cabe à Fundação Cultural ratificar alguma coisa. Cabe à Fundação Cultural produzir alguma errata caso exista necessidade de ter alguma correção no edital. Então, mas quem que fez o edital? Entendo eu que foi este conselho. E este conselho, então, deve fazer essa ratificação. Nesse sentido, dentro das permissões, só débito e crédito, só a transferência eletrônica, mas ele pode vir, será que ele pode vir... Chegou o Pix. Nesse processo todo de execução, como é que funciona? Exatamente. Porque tem aplicativo que faz automático isso. Uhum. A gente fez a solicitação de fazer TED, aí quando a gente fez o TED, daqui a pouco veio um descritivo, riscado TED e o Pix ali. E aí? Vai voltar? É o dinheiro de nota? Aí a comissão pode interceder em relação a isso, com essa mudança, ou não? Pode interceder, deve interceder. Lembrando que antes da conclusão do edital, na conclusão do edital, a questão do Pix ainda não era uma máxima, ou seja, não estava totalmente finalizado, ou trocando em pequenos miúdos. Nós não tínhamos a utilização dele. Agora nós temos, e sabemos que a utilização do Pix, o que é? O Pix funciona como a transferência, o TED ou o DOC. Agora, de uma forma sem o pagamento de taxas para as instituições financeiras, 24 horas por dia. Antes nós tínhamos uma data, um horário limite. Poderíamos fazer isso das 8 às 22, ou das 7 às 22, na madrugada não faz. Às vezes as instituições financeiras não permitiam nem que o cartão via débito ou crédito funcionasse, fosse aceito no período da madrugada. O Pix veio para isso. Claro que, entendo eu, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também entende, deve entender que o Pix é a modalidade de transferência eletrônica. Eu entendo que nesse sentido não precisa fazer um ajuste, porque ele é uma modalidade de transferência eletrônica. Porém, todavia, entretanto, tudo que está no edital será cobrado. Então, se você ir lá fazer uma ratificação no edital, só no item que fala sobre as transferências eletrônicas e que o Pix é uma transferência eletrônica, nós temos mais firmeza jurídica para se trabalhar. E nós precisamos disso. Então não custa fazer isso. No meu pensamento, no meu entendimento, essa seria a minha sugestão de aplicação de correção ao edital. Eu tenho uma dúvida, estava falando sobre orçamento. Essa pergunta me chegou através de alunos. Se, por exemplo, um exemplo de um projeto que precisa fazer figurino, confeccionar uma roupa específica para uma apresentação de dança. Ela tem a listagem de todos os itens. Já no projeto, né? No projeto. Quando ela vai orçar, ela orça item por item, agulha, linha, todo o material, item por item. Item por item. Todos os itens... Discriminadinho. Todos os itens devem estar discriminados. E no caso, se ela quiser fazer com uma costureira,
E a costureira banca Ela esse tem que item? fazer 3 orçamentos com 3 costureiras distintas. E elas têm que também Discriminar isso, tudo, todos os materiais que ela vai utilizar, tudo. para fazer também a cobrança depois. Exatamente. Certo. Isso é muito importante. Como é que faz a emissão desse tipo de orçamento e desse tipo de nota? Se eu vou contratar uma pessoa física, né? uma pessoa física, pessoa uma física. costureira, para prestar esse tipo de serviço, e ela não tem um MEI, MEI. ela não tem um MEI, ela é uma pessoa física, como é que essa pessoa vai me emitir a nota da prestação de serviço dela? Ok. O recibo é muito fácil, pessoal. O recibo é muito fácil. Se essa pessoa ela é apenas um CPF, geralmente é as nossas costureiras de fundo de quintal, que a gente fala, né? Eu trabalho dentro da minha própria casa. O que acontece? Mas isso é muito fácil. A pessoa não tem um MEI, não tem nada, mas eu preciso emitir um recibo. Ela pode comprar esse recibo numa papelaria e fazer de próprio punho. Pode fazer na no computador, lá no Word, né? Coloca o nome dela e depois ela imprime e assina. Então, o recibo é tranquilo. A nota fiscal, não tenho MEI, não tenho nada. O que essa pessoa vai fazer? Esta costureira vai procurar o setor de tributos lá na prefeitura. Agora, me perdoe se eu estou direcionando vocês para o local errado, mas a tributação não vai brigar comigo, porque ela quer ser... é vantajoso. Mas você vai até a prefeitura, no setor de tributação, e vai produzir uma nota fiscal avulsa. O que é isso? Eu que sou autônomo, que não sou MEI, que prestei um serviço, preciso receber, e uma empresa e é a empresa que vai pagar. A empresa só paga mediante uma nota fiscal. Ou seja, eu vou até a prefeitura, emito esta nota fiscal avulsa, descrevo lá o meu serviço de costureira. Mas espera aí, serviço de costureira. Mas os meus orçamentos estavam lá, todos eles especificados, com todos os itens. A minha nota fiscal também vai ser e a prefeitura vai emitir também dessa forma, tá? Vocês só levem o que está no orçamento para que eles coloquem no corpo da nota fiscal que a própria prefeitura vai emitir. Isso não tem problema nenhum, tá bom? Isso é bem tranquilo, bem fácil. Mas o que está no orçamento tem que estar na nota fiscal, tá? Lembrando, essa pessoa que presta o serviço, que vai emitir a nota fiscal, vai pagar o tributo. Qual é o tributo? ISS. Afinal de contas, costureira é serviço, presta serviço. Então ela vai recolher a importância de 5% sobre o valor total desta nota. E esta nota, então, em posse, ela vai entregar para você, outorgado, para que esteja lá na sua prestação de contas. Lembrando, para cada nota, 3 orçamentos. Então ela vai pegar esta nota, você pega esta nota da costureira e vai anexar os 3 orçamentos para não perder. E guarda na sua pastinha para depois montar a sua prestação de contas. Aí tem a questão de contrato? Como é que é essa questão de contrato? Certo, vamos lá. Por exemplo, nós estamos aqui hoje gravando a nossa 9ª aula do projeto da Paloma, certo? A Paloma contratou esta empresa, que é uma empresa chamada A House Sonorização. A House Sonorização. Ou seja, nós estamos no estúdio, ela contratou esse estúdio, automaticamente, esta empresa o que vai fazer para ela? Vai emitir uma nota fiscal e vai entregar para ela sobre o uso do serviço. Então, para tentar explicar, ela alugou o estúdio da House, certo? A House, além de alugar o estúdio, está oferecendo, falhou aqui a palavra, está oportunizando todo o material que ela tem, o audiovisual, certo? Então, o que nós hoje estamos fazendo aqui é um serviço prestado pela House. Então, nesse sentido, o que acontece? A Paloma, ao contratar a House, ela vai ter, além da nota fiscal e dos 3 orçamentos dizendo que a House é a mais barata, e mais do que isso, ela vai ter um contrato de prestação de serviço, que a House vai emitir. Por que isso? Porque isso fideliza, e isso faz com que o corpo jurídico, lá na frente, se preciso for, mas principalmente na questão do Tribunal de Contas, ele entenda que realmente há um serviço prestado. Por que eu digo isso? Porque às vezes pode-se pensar que a Paloma está fazendo alguns vídeos que ela diz que é teleaula, mas não é. E ela está sonegando esse dinheiro, está desviando, e assim não. E a lei ela preconiza o quê? Quanto mais lisura há, ou seja, quanto mais claro, mais limpo eu sou, mais eu consigo então produzir essa evidência de que nós estamos realmente usando o dinheiro público da forma que nós lá atrás desejamos, né? Aquilo que nós fomos buscar no edital. Então, o que nós temos que fazer?
neste caso, né, de contratação do estúdio, que é o exemplo da Paloma, nós vamos ter lá a nota fiscal, nós vamos ter 3 orçamentos e nós vamos ter o contrato de prestação de serviço. Lembre, o contrato tem início e fim. Valor, o que está sendo usado. Qual o valor de cada uso? Se eu tenho uma câmera, esta que está hoje me vendo e eu vendo vocês, qual o custo dela? Qual o custo da operação? Tudo vai estar ali dentro do contrato, tá? Esse contrato é produzido pela empresa que nós contratamos, ou seja, o outorgado busca uma empresa, essa empresa então dá esse contrato para o outorgado. Você, exatamente você, tá? Não esqueça de pedir. Se você já fez e passou batido, não pediu, volta lá e pede, porque ainda nós temos um pouco mais de 60 dias, um pouco menos de 60 dias, perdão, um pouco menos de 60 dias para a fase de conclusão dos termos de fomento que preconiza o edital de chamamento, tá? Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta que você também tem essa pergunta. Eu escrevi, Paloma, que eu vou fazer tudo com o meu celular. Porque eu tenho um sobrinho que pode fazer isso, aí eu coloquei tudo isso e ele foi aprovado, essas informações. Eu também escrevi que eu vou apresentar a minha manualidade de artesanato que eu faço. Então, como que eu justifico tudo isso? Como que eu faço tudo isso? Porque ele foi aprovado da forma que eu escrevi. E o tribunal vai analisar isso também, né, dessa forma. O que ele escreveu aqui? Ah, ele escreveu que ele usou o celular dele, que ele ia fazer 8 aulas e essas aulas vão doar depois 4 colares para a instituição. É isso que ele vai cobrar? Como que funciona a questão legal disso? Pois bem, nesse caso, nós devemos procurar entender qual foi a proposta que foi entregue e qual foi a proposta e por que ela foi aprovada. Pois bem, se o projeto foi aprovado e ele vai utilizar o celular dele, vai fazer selfies, gente, a Fundação Cultural pode aprovar, mas sem o uso de verba pública. Ele não necessita verba pública, porque ele disse, dentro do seu termo, lá da sua construção, que seria o plano de trabalho, vamos dizer assim, dentro da sua construção, você disse que você vai fazer todo o seu trabalho com recursos próprios. Então não é fomento, é parceria, ou não é fomento, é colaboração. Então o termo foi assinado de forma incorreta. O dinheiro não pode ser entregue, sendo que ele não tem um fim. O projeto, logicamente, eu preciso analisar o projeto. Estou falando assim numa questão Numa ampla, geral, né? numa geral. Uhum. Mas se não existe, se não despende, esse projeto não necessita de dinheiro, ele não pode entrar como termo de fomento, ele não pode ser aprovado. Ele pode ser sim, você pode fazer sim, deve fazer sim, mas daí não como termo de fomento, sim como colaboração. Tá? Agora, se foi entregue o valor, você vai ter que sim provar a entrada e a saída desse dinheiro e mostrar que realmente você usou. Mas lembre, outorgado, você não pode se autopagar. Termo de fomento não pode. Você usa o dinheiro para fomentar a sua ação. O que diz o edital? O edital diz que você pode utilizar o dinheiro para fim próprio? É o que você tem que ver. Os termos de fomento, a Lei 13.019, vejam bem, pessoal, não basta ter um edital, não basta ter nada disso, nós temos que ver quais são as leis nacionais que nós temos. Nós temos o decreto 2565 municipal, mas o que ele é? Ele normatiza a Lei 13.019, ou seja, ele fala o que a lei fala. Ele somente tem um decreto porque a lei diz que os municípios precisam ter esse decreto. Mas vale a prestação de contas que está na Lei 13.019, que é essa que os tribunais de contas, se você tem dúvida, vá aqui no Dr. Google e coloque lá, prestação de contas para OCS, Organização da Sociedade Civil. Tá? Então vocês vão ali e vejam, preconizem essa situação, verifiquem, e vocês vão perceber que o fomento é para fomentar, ou seja, para construir o meu projeto. Lá na frente, é uma semente. Vou dar um exemplo claro. O fomento é o seguinte, você pega a semente é o dinheiro que o governo te deu. O vaso com a terra é você. Você coloca a semente no vaso, irriga, criou uma grande árvore que começou a dar frutos. Os frutos serão a sua redenção, ou seja, a partir dos frutos você começa a ter lucratividade.
Então, a mesma coisa um filme. Vamos pegar um outro exemplo, um filme, tá? Eu ia pedir esse exemplo para Vamos ti, lá. que é o que acontece, né? Nós temos a Lei Rouanet. Hoje mudou nomenclatura. a nomenclatura. Lei de Incentivo à Cultura, hoje está lá no Ministério da Cidadania, uma vez que não temos mais o Ministério da Cultura. Mas isso é um pequeno detalhe. A lei existe com regras diferenciadas, com situações diferenciadas. Mas hoje ainda é possível qualquer brasileiro construir um projeto, ir até o Ministério da Cidadania. Eu até indico que vão pessoalmente, porque se resolve muito mais rápido do que a distância eletronicamente. E você pode ainda conseguir verba do governo federal no sentido da Lei Rouanet. Tá? Ela existe, só que mudou o nome. Mas então, você recebeu uma verba para fazer um filme, um curta-metragem, um filme. Geralmente os filmes brasileiros, você lembra disso, começa a ver, repara na entrada, antes de começar a colocar o nome do filme, antes de vir mesmo aquele baque do filme, aparece todos os apoios e incentivos, no início e no fim, geralmente. E lá vai estar a Ancine. Então quer dizer que aqui esse filme recebeu dinheiro do governo federal, através, muito provavelmente nesse período ainda da Lei Rouanet, ou de Lei Incentivo à Cultura, é a mesma coisa, para que esse filme exista, para que ele deixasse de ser um sonho e passasse a ser realidade. Então todo o dinheiro que esta pessoa recebeu, ela não se pagou, ela pagou a construção do filme. A direção saiu de graça. É isso que vocês têm que entender, a direção saiu de graça. Mas daí me diz assim, mas qual é a vantagem então de eu pegar um dinheiro sabendo que eu só vou utilizar esse dinheiro? Veja, você tem essas leis, o que acontece? Você recebe esse dinheiro, você faz ela acontecer e depois vem bilheteria. No caso assim, a Ancine deu uma ajuda, um apoio financeiro, além de cultural financeiro, que o governo então te deu dinheiro, você não vai precisar devolver esse dinheiro para o governo, e você passa a ganhar dinheiro. Então o que acontece? Esses valores são para quê? Para movimentar a economia nacional. Isso que eu falo nacional porque é municipal, estadual, enfim, é da nação. A partir do momento que ele está lá na bilheteria e você vai no cinema e compra o bilhete para assisti-lo, o diretor que não ganhou nada no período de execução passa a ganhar. Mas na prestação de contas, lá para a Lei Rouanet, hoje Lei de Incentivo à Cultura, para sua prestação de contas, outorgado aqui no edital de chamamento 003-2020, você vai prestar contas de todo o seu valor baseado na construção do seu projeto, não no seu pagamento. Lembra, você é o patrão, tá? Você paga, você não recebe. Literalmente assim, tá bom, gente? Então lembrem disso, o que preconiza o edital é isso. Os fomentos são assim, tá? O outorgado não pode se autopagar. Alguém venha trazer alguma controvérsia? Traga a controvérsia sempre baseado na lei, tá? Uma coisa que fique muito claro, nós não discutimos leis, nós não discutimos aquilo que precisamos efetivamente provar e comprovar, ok? A partir daí, não teremos problema nenhum. Vocês estão fazendo todas essas produções, vocês podem lucrar depois, né? As aulas que a Paloma está fazendo, ela está fazendo para explicar como que se faz para se trazer projetos, para se conseguir projetos. Mais do que isso, para se conseguir verba para esses projetos. Obviamente, depois de terminadas essas 9 aulas, são 9, né? Sim. Essas 9 aulas, ela pode comercializar esse produto, né? De forma a fazer teleaulas e até ela mesma, ela pode se colocar, assim como eu também sou auditor independente e faço, além de auditor, eu sou um consultor, ela pode também trabalhar no ramo de consultoria, assim como eu trabalho. Ai, que coisa boa, né, Paloma? Ter alguém para esclarecer as coisas pra gente, Muitas né? dúvidas. Obrigada por esse projeto, tá? Tô achando mais que essencial. Aí, tu tinha uma dúvida. Qual que era a tua dúvida? Acho que ele respondeu ou não? Tenho mais 2 dúvidas. Vai, então fala, que o tempo tá correndo. Se eu tiver que pagar um trabalhador avulso que prestou um serviço de fotógrafo no meu projeto, como é que eu faço com esse prestador de serviço? Ele não é MEI. Ok, ele é um prestador de serviço, ou seja, gente, ele é uma pessoa física que fotografa bem pacas, e eu não vou contratar uma empresa para fazer isso, porque o fomento vem justamente para quê?
para girar a economia do município, certo? Certo. Então, automaticamente, eu estou oportunizando essa pessoa que ela vive desses extras como fotógrafo e está fazendo trabalho para ela. A Lei 13.019, o Decreto Municipal 2565, o fomento nacionalmente deve ser feito por RPA. Ou seja, você, dentro do teu orçamento, você já deve ter lá colocado que você vai ter uma despesa com o INSS, uma despesa com o imposto de renda, caso tenha essa despesa, obviamente. Lembrem disso, né? Vou colocar agora, não. Se você contratar um avulso, você tem que pagar pelo avulso. Além do cachê que você vai pagar para ele, você tem que pagar os encargos trabalhistas. Dentro do valor contemplado. Não, isso já está feito? Não. O valor contemplado, eu acredito que nós tivemos vários valores ali dentro dessa contemplação. Tivemos 8 mil, tivemos valores acima de 8 mil, certo? Certo. Conforme o projeto, foi dito que esse projeto ele entra na faixa de 8 mil. Esse outro projeto entra na faixa de 20 mil, por exemplo. Porque esse de 8 mil, na verdade, foram 23 contemplados. E teve um outro chamamento, que não é o caso, mas o teto maior desse edital do 03-2020 foi 8 mil. Todo mundo contemplou 8 mil. Então, foi tabelado, valor único. Então, assim, um valor de 8 mil, você tem que entender o seguinte: na sua construção do seu projeto, você deve colocar o orçamento, alicerçar o seu orçamento. Ou seja, para que eu consiga executar o meu projeto, quanto que eu vou precisar, quanto que eu vou gastar. Daí veja bem, viu lá que eu falei atrás que a gente não se paga porque a gente vai gastar para fazer esse projeto. E nesse projeto a gente gasta mais do que gasta conosco. A gente não pode dizer assim, de 8 mil, 3 mil reais é a minha mão de obra. Não, você é o criador do projeto. Então o criador, ele despende, ele paga, ele não se paga. Ele utiliza o dinheiro para que esse seu projeto ele se torne realidade. Então neste caso especificamente, então nós não podemos utilizar dessa forma. Por quê? O teu orçamento ele deve já ter, se você for contratar um avulso, você já deve ter lá no teu orçamento que você vai ter que pagar INSS, que você vai possivelmente ter que pagar um imposto de renda também, que é o RPA. Tá? A lei é clara, ela preconiza que a gente deve então emitir o RPA, que também não é aquela grande burocracia, tá, gente? Não é aquela grande burocracia. Você tem hoje o mundo da internet, ele veio para facilitar. Tem o lado bom, o lado maravilhoso, e também tem aquele lado que não é tão bom, não é tão maravilhoso, mas dentro das nossas liberdades, a gente vai navegar por onde a gente melhor, né? Por onde eu quero, por onde eu pretendo. Por isso eu digo, não é um bicho de 7 cabeças, vocês podem consultar, vocês vão ter, mas vendo esta vertente, me foi passado que o município de São Francisco do Sul, exclusivamente, vou repetir, o município de São Francisco do Sul, exclusivamente para o edital de chamamento 003-2020, não exigirá o RPA. Não sou eu, professor Diogo Cidral, que estou dizendo que vocês não precisam fazer o RPA. É a Prefeitura de São Francisco do Sul, através da Fundação Cultural Ilha de São Francisco, que está dizendo isto, tá? Que será então emitida uma nota diferenciada. Também estou à procura da nota diferenciada, também quero entender a nota diferenciada, tá? Visto que se diz que essa nota diferenciada será justamente para exclusão do RPA. O que é o RPA mesmo, gente, para a gente relembrar? É emissão de tributos. Quais tributos que eu tenho que pagar? INSS, imposto de renda. Também quero entender como será a nota diferenciada. Mas enfim, essa é a informação que eu tenho que passar para vocês. Dúvidas, sugestões, queixas sobre esta situação entre RPA e nota diferenciada, procure o Conselho Deliberativo do edital de chamamento 003-2020. Não adianta procurar a prefeitura, não adianta procurar a tributação, não adianta procurar presidente da Fundação Cultural. Tem que procurar o Conselho Deliberativo, é a dica que eu deixo aqui para vocês. Mas enfim, tirando isso, a regra é clara, tudo é pago com o RPA. Todas as emissões dos nossos avulsos, obrigatoriamente,
deve ser emitido um RPA, tá, gente? São Francisco do Sul, no ano de 2021, está criando a exceção, somente também, até onde eu tenho informação, para este edital no qual vocês outorgados estão contemplados, ok? Aí tem a nota fiscal, que a nota fiscal você já explicou toda a função dela, como ela funciona com os 3 orçamentos. Tu tem mais uma dúvida? Temos dúvidas. Há dúvidas em relação aos relatórios. Quais são os relatórios que eu tenho que apresentar para prestar a conta? O de atividades e Execução, o de contas, o de final. execução. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho em relação ao formato desses 2 documentos que são imprescindíveis para finalizar e encerrar todos os projetos contemplados. Que também tem no edital, né? Tem São os no edital 2 últimos também. anexos, tá? A gente vai falar desses 2 últimos Exatamente. anexos. Nós temos aqui, deixa eu até pegar para vocês aqui os 2 últimos anexos, o 5 e o 6, só para que a gente faça um pouco mais de interação. Então aqui vamos começar então pelo anexo 5, que é o relatório de cumprimento do objeto. Então, que é o primeiro. Então veja bem, o relatório de cumprimento do objeto. Lembrando que para este edital, os relatórios parciais não estão contemplados aqui no edital, tá, gente? Não está contemplado. Mas veja bem, a regra para todo edital que traga o fomento e também colaboração ou participação, nós devemos ter o parcial e o final. O Tribunal de Contas, lembro eu, que tudo deve ser justificado. Acredito eu que essas justificativas serão feitas via jurídico no envio desta prestação de contas. Tá? Uma vez que a Lei 13.019, nós seguimos a lei maior. Lembra que no Brasil não existe, como em outros países do mundo, em que os estados, as unidades federativas, elas criam leis que são diferentes, ou nós podemos seguir leis diferentes da lei nacional. No Brasil nós seguimos a lei nacional. A nossa lei maior é sempre a lei nacional. E nós não podemos então legislar diferente do que o Congresso Nacional o fez. Então o relatório de cumprimento do objeto, o próprio nome já diz, cumpriu o objeto em questão, que é o projeto que você lançou lá atrás. Esse projeto, esse objeto, gente, é o mesmo que vocês levaram lá na Fundação Cultural, que se inscreveram, que foi para o conselho, que aprovou, que então vocês lá em 18 de dezembro receberam o valor de R$8.000 cada outorgado. Então o relatório, você pode seguir esse modelinho simples, tá? O mesmo modelinho daqui. Não precisa fazer diferente. Faz um copia e cola do modelo, somente do modelo, e preenche de acordo com o seu projeto, tá, gente? Ok. Vamos preencher de acordo com o seu projeto. Lembrando que existem 5 pontos, e ali ele vai fazer uma série de perguntas para vocês, como por exemplo, as ações propostas, as ações executadas, objetivo alcançado, dificuldade encontrada e solução adotada. Viu? Ele pede 5 situações. Para todas elas você deve descrever. Lembrei de um detalhe. No próprio edital, por ser essa questão da pandemia, foi escrito algumas ações externas. Né? E de acordo com os decretos que nós temos em relação à situação pandêmica, eles tiveram que ser adaptados para o modo online. E aí essas mudanças a gente tem que declarar nesse anexo? Sim. Ok. Veja bem, é a execução do objeto. O objeto é o seu projeto. Se por via da pandemia, o período de pandemia que nós estamos ainda vivendo, ele afetou drasticamente ou afetou parcialmente a execução do seu objeto, você vai colocar lá em dificuldades encontradas e vai fazer a lista dessas dificuldades. Lembra que para todas essas 5 situações que são elencadas aqui neste edital e no relatório que você deve entregar, você vai ter que colocar tanto a descrição quanto a lista de situações ocorridas. Nada mais, nada menos, gente, que você vai descrever lá. Eu, Diogo Cidral, acabo de fazer um relatório e este relatório teve uma série de dificuldades por conta da pandemia. Simples assim, tá? Ponto. Quais são essas dificuldades? Não pude fazer a minha pesquisa de campo. Não consegui fazer as entrevistas de campo. E assim por diante. Essa é a listagem, tá? Então você descreve, por exemplo, ação adotada, escreve quais ações você teve e logo em seguida lista
quais foram as situações para que você chegasse na descrição. Nada mais, nada menos de que eu te faça uma pergunta e depois embaixo eu vou te questionando para ver se você consegue se manter no mesmo foco. É isso aí. É descrição, mas vai elencar, vai colocar os pontos que você conseguiu para chegar naquele objetivo. E o outro anexo? E depois o anexo 6, né? Isso. Que é a relação de pagamentos. Isso. Então veja que o edital, gente, vocês, olha, estão bem, tá? Porque o edital, ele está sendo bem tranquilo, é um edital fácil, a prestação de contas Tá detalhada é como tem que muito fazer. detalhado, muito fácil. Eu tenho o meu manual, que está à disposição também para vocês, vai ser importantíssimo porque os próximos editais, provavelmente esta facilidade não ocorrerá e vocês vão ter que seguir à risca este manual que eu tenho para passar para vocês. Então veja bem que é o seguinte, então nós temos uma série de facilidades. Nós já vimos que a relação do objeto é simples. Vou descrever e vou colocar ponto a ponto o que aconteceu para que eu conseguisse chegar àquilo lá. Então o que eu escrevi na descrição, os meus elementos, ou seja, os meus pontinhos, o que deu lá, o que eu tive que fazer para fazer com que essa descrição acontecesse, ou seja, essa pequena historinha que você vai contar, eu falo historinha só para que vocês possam entender o que é uma descrição, tá? Não vamos contar história, tá, gente? Não vamos inventar histórias. Vamos contar só história, porque daí o professor aqui também agradece. Então vamos ao então, anexo 6, que fala a relação de pagamentos. Também muito simples. Faz um copia e cola desse anexo e vai preencher conforme ele está pedindo. Ele não tem segredo. Ele pede lá, documento TED ou DOC ou cheque número. Então veja bem, geralmente hoje ninguém trabalha com cheque, né? E eu espero que ninguém tenha ido no banco também pedir um talão de cheques que não tem necessidade. Mas se pediu, não tem problema. Tá aqui. Então você vai preencher como está aqui. Vai ter vários itens. Aqui neste primeiro, o item 1, 2 e 3. Mas você pode depois colocar até 1 zilhão se quiser, não tem problema nenhum, não. Se foi utilizado para executar. Exatamente. Né? Tudo que foi utilizado na execução, você deve colocar, então, dentro dessa relação de pagamentos. Lembra? Relação de pagamentos. Lá vai pedir o quê? O documento TED ou DOC. Depois, a data do pagamento. Para quem você pagou. O CPF ou CNPJ de quem você pagou. Número da nota fiscal. E assim por diante, né? Ali vai ter o número do RPA, cupom, né? O documento fiscal, nota fiscal, RPA. Daí vai ter também o número e o valor. Então aqui onde fala documento fiscal, você vai escrever o seguinte, NF, daí depois do ladinho, número da NF, valor da NF. NF, nota fiscal. Se você usou um cupom, vai escrever cupom, o número do cupom e o valor do cupom. Só que lembre um detalhe, aqui diz cupom, tá? Mas o edital permite cupom fiscal? Não. Não permite, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Não vejam, não peguem esses anexos para vir e dizer assim, ah, mas lá no anexo disse que tinha cupom. Lá no anexo disse que tinha cheque. Lá no anexo disse que tinha isso. Não. Isso aqui é um mero exemplo ilustrativo, só para vocês dizerem assim, como que eu faço? Aqui está dizendo, você pode fazer, não deve. Pode fazer. Se você não quiser, pode fazer com outro modelo, mas você tem que entregar, tá? Então aqui você sabe que cupom vocês não podem utilizar. Então não será aceito um cupom fiscal, somente nota fiscal. Ah, mas tem um detalhe. Eu precisei comprar algo em um lugar que só tem cupom fiscal. Solução para vocês. Vá lá até o estabelecimento comercial e solicite a DANF, o documento auxiliar do cupom fiscal. Resolveu o problema de vocês, tá ok? Mais uma dica aí. Ótimo. Então a gente terminou a parte final de execução, então, Isso, né? terminou. Então Essa a relação dos final. pagamentos é isso, é bem simples, tá? É só descrever o que você... Toda a execução vai estar aqui, que é a execução financeira, tá? Lembrem que lá no extrato bancário, é importante ressaltar isso. O extrato bancário de vocês entrou R$8.000 em 18 de dezembro, certo? Então até o final do prazo de execução, que são 90 dias... Então nós estamos ali um pouco mais de 30 dias já, né? Começou a correr a partir do dia 18 o prazo, né? Então nós já estamos praticamente entrando na segunda fase, indo para os finalmente. Vocês vão depois vão pegar o extrato bancário de vocês. Eu aconselho que vocês entrem lá na agência e solicitem o extrato impresso em folha de A4, aquela folhinha branca, tá?
que o gerente ou os atendentes da mesa eles entregarão para vocês. Se vocês quiserem fazer de forma tudo muito rápida e corrida, às vezes pode dar algum problema. Lembrando que o extrato bancário que você emite lá pelo caixa eletrônico, ele é sensível à luz, né? Uma vez que o papel ele é termodinâmico, então ele é sensível à luz. Então nós, como não temos um aparato para guardá-lo dentro do período legal, então ele vai sumir com o tempo. Então toda prestação de contas que envolve o poder público, nós levamos sempre interessante, é sempre preciso emitir então seu extrato lá dentro da agência bancária, eles vão emitir e entregam para vocês em folhas de A4, tá ok? É muito importante, porque a conciliação bancária, o que é? O que é a conciliação bancária? É visualizar no português um pouquinho mais claro o seguinte: conciliação bancária entrou e depois o histórico. Para onde foi saindo o dinheiro? E depois, lógico, as suas notas fiscais têm que bater com o extrato bancário, tá? Se você utilizou para qualquer outro fim esse valor de dinheiro e ele não está lá comprovado nas notas fiscais, muito provavelmente você vai devolver esse dinheiro para o erário público, vai ter que devolver, tá? Lembrando que sobrou dinheiro, já vamos partir para esse momento que estamos na conta. Já finaliza, já. Já que estamos na conta, vamos lá. Então vocês sabem que vocês devem então pegar o seu extrato bancário e ir lá fazer uma conferência para ver se as notas fiscais batem com os seus valores que saíram da sua conta. Lembrando, tudo via transferência eletrônica, tá? Não peguem o dinheiro, não saquem o dinheiro, não gastem o dinheiro na função débito, por favor, tá? Sobrou dinheiro, o que nós vamos fazer? O edital, lembra, não é eu, professor Diogo, tá dizendo para vocês que vocês têm que fazer assim. O edital falou para mim e eu falo para vocês. E se vocês têm dúvida, vamos todos ao edital. O edital diz: sobrou dinheiro, o que eu faço com ele? Posso ficar com o dinheiro? Vamos agora gastar um pouquinho porque o trabalho foi árduo, então me sobrou um dinheirinho, agora é meu? Não, não é seu. Você deve restituir esse dinheiro para a Fundação Cultural, tá? Lembrando que, quando eu falo para a Fundação Cultural, todas as situações que envolvem ela, procurem um conselho deliberativo, aquele que está aprovado no edital, ok? Então, sobrou dinheiro, você deve devolver o dinheiro na íntegra, ok? Via eletrônica também. Nenhum setor público pode receber dinheiro em espécie, ok? Ok. Nossa, Paloma, que coisa boa, né? Muito bom. Acho que vocês ficaram com dúvidas. Se ficaram com dúvidas, a gente vai deixar um contato aqui do Diogo, para que você possa, inclusive, saber outras informações para poder instituir qualquer dúvida que você tenha. Essa foi a aula, Paloma? Essa foi a aula de hoje, com um convidado super especial que veio aqui tirar nossas dúvidas Ok. e nos ensinar um pouco mais sobre prestação de contas e avaliação dos resultados do projeto. A avaliação dos resultados do projeto é a finalização antes de se encerrar um projeto. Uhum. E aí você tem que prestar contas de todas as atividades que você executou, que lá no seu projeto que foi aprovado, e também as contas, né, do que você gastou, e comprovar tudo bonitinho, que o recurso foi totalmente utilizado para aquela finalidade. Que foi escrito. E depois, tudo correto, tudo bem, tudo lindo, correr pro Outro abraço. próximo, outro projeto. Mais projetos. Gente, vamos nos despedir do Diogo. O Diogo tem algumas palavras para falar e depois até mais. Ok. Agradeço ao convite, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente nesse bate-papo interativo. É uma aula muito produtiva, assim, né? Me faz lembrar da sala de aula. Infelizmente, por conta da pandemia, nós não podemos mais estar em sala de aula, mas se Deus quiser, com a graça de Deus, essa situação vai se mudar o quanto antes. E de toda forma, digo para vocês, precisando, estamos à disposição, viu? Diogo Cidral, professor, lá no telefone, o 984-42-4550, lá é o Zap também. Vocês podem entrar em contato, a gente presta assessoria para vocês também nesse sentido. O e-mail, a única coisa que aqui é Cidral, tá, gente? Só que daí houve ali o professor digitou rápido demais e foi diferente. Mas é profdiogocidral@gmail.com. O meu Instagram não é tão badalado assim, mas se tiver mais seguidores, quem sabe a gente também coloca algumas dicas lá também, tá? Mas estamos à disposição. Agradeço imensamente pelo convite. Me faz muito feliz estar compartilhando com vocês
e também podendo ajudar um pouquinho mais a cada um de vocês. Desejo um forte abraço e que Deus abençoe a cada um. Sorte nos projetos, gente. Uma boa noite. Obrigada a todos pela companhia.